Você sabe quais são os casos em que um advogado trabalhista atua? É sobre isso que eu vim conversar com vocês no dia de hoje. Para quem não sabe, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre em que situações vocês precisam procurar um advogado trabalhista. Então, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Em Direitão. Eu sou Kátia Cerati e como eu já falei no início desse vídeo, eu sou advogada especialista em direito do trabalho. Quem acompanha nosso canal aqui sabe que o foco do nosso canal é trazer para vocês, seja empregado, seja empregador ou se você está desempregado também, conteúdos principalmente sobre direito do trabalho, tentando trazer aí para vocês uma linguagem mais simples e de fácil compreensão, porque a gente sabe que o juridiquês que tem por aí muitas vezes acaba deixando vocês com muitas dúvidas sobre o que é tal ponto da legislação trabalhista ou como que funciona tal direito, como que funciona tal dever, e a nossa ideia sempre é trazer para vocês então esses conteúdos com uma linguagem de mais fácil compreensão para que todo mundo possa conhecer os seus direitos e deveres. Então, se tu chegou agora por aqui e não conhecia nosso canal ainda, já te convido a te inscrever aqui embaixo, marcar o sininho que daí tu recebe notificações quando tem vídeos novos por aqui e começa a fazer parte dessa nossa comunidade que está crescendo muito a cada dia. Estamos com quase 100 mil inscritos e eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Quem não sabe ainda, na minha área de atuação, o meu dia a dia não é só sentar aqui e gravar vídeo para vocês, tá, gente? Eu sou advogada atuante em direito do trabalho, atuo com foco em atender empregados e empregadores também. Faço muita consultoria para a empresa, então eu conheço o dia a dia de rotinas judiciais trabalhistas que envolvem as empresas, conheço as principais dúvidas de empregados por atender também muitos empregados, né, que têm dúvidas sobre se os seus direitos foram violados ou não pelo empregador. Então, no dia a dia, eu atuo nos processos, eu faço audiências, eu faço reuniões para esclarecer dúvidas, faço pareceres. Minha rotina envolve direito do trabalho da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, basicamente. Então, posso dizer que estou sempre buscando também me atualizar sobre direito do trabalho, porque como vocês podem perceber aqui pelo canal, diariamente tem lei nova, decisão mudando algum entendimento do judiciário sobre algum ponto. Algo recente aí que vocês devem ter visto na mídia é sobre as contribuições sindicais, se deve cobrar, se não deve, a jornada, ou melhor, a semana de 4 dias que está se falando muito na mídia. Então a gente está aqui sempre estudando muito para atuar com cautela e cuidado nos processos e bastante diligência, mas também para trazer esse conteúdo com uma linguagem mais simples e de fácil compreensão para vocês. E se tiver muito juridiquês, já fala aqui, diz que não está entendendo, que a gente vai focar aí para tentar trazer uma linguagem mais simples. Mas vamos lá. Quando que você precisa procurar um advogado para cuidar de uma situação trabalhista? A gente vai conversar sobre isso agora. Se tu é empregado, tá? Vamos começar pelo empregado. Se tu é empregado, tu presta serviço mesmo que seja sem vínculo, tá? De forma autônoma para uma empresa. Ou se tu é empregado e presta serviço para um empregador e de alguma forma tu entende que algum direito teu não está sendo cumprido corretamente, está sendo violado, surgiu essa dúvida, foi dar aquela pesquisadinha no Google e não sabe se a empresa está pagando sua hora extra corretamente, ou se você não tem carteira assinada e a empresa para a qual você está prestando serviço está te exigindo que cumpra horário, cumpra regras, está dando ordens com muita frequência, não está deixando você desempenhar o seu trabalho com autonomia, isso se você não tem carteira assinada, tá? É hora de procurar um advogado trabalhista para verificar se os teus direitos estão sendo violados ou não. Por quê? Porque muitas vezes, e isso eu falo tanto na questão de atender empregados como atender empregadores, a gente percebe que às vezes o empregado acha que algo está errado e não está. Por exemplo, eu estou trabalhando e não estou recebendo hora extra, meu empregador está fazendo tudo errado, não está me pagando hora extra. E a gente vai lá e verifica que não, olha só, tem um banco de horas aqui. O empregado ele não tinha um conhecimento técnico para saber que tinha um banco de horas lá e que esse banco de horas estava correto. Ou
O empregado não está recebendo adicional de insalubridade, mas entende que aquela atividade é insalubre. Calma, não são todas as atividades que são insalubres. São algumas atividades que estão previstas em normas regulamentadoras e na legislação. Então é importante você verificar isso com um advogado especialista na área, que tenha esse conhecimento para esclarecer essa tua dúvida. Olha, de fato, você está fazendo hora extra aqui, não tem banco de horas e a empresa não está te pagando as horas extras. Ou essa sua atividade que você está desempenhando aqui, de acordo com as normas regulamentadoras, é uma atividade insalubre. Você tem direito de pleitear esses direitos na justiça. Ou, às vezes, algumas empresas são até abertas a ter uma conversa com o advogado do empregado e fazer um acordo extrajudicial, sem precisar envolver o judiciário, para resolver essas questões, esses direitos que foram violados. E agora, se você é empregador e você tem aí uma quantidade pequena ou grande de empregados, às vezes você está começando seu negócio e acha que não é necessário ter um advogado trabalhista, mas muitas vezes ele vai te ajudar a evitar processos trabalhistas, evitar autuações do Ministério do Trabalho com multas altíssimas, tá? Por quê? Porque às vezes você não tem aquele conhecimento técnico para saber se a carga horária que os teus colaboradores estão fazendo não está excedendo os limites legais, se o regime de compensação que você adotou na sua empresa está seguindo as regras que precisam seguir, se os seus empregados estão recebendo corretamente adicionais de insalubridade, adicional noturno, periculosidade. Então é muito importante, você que começou o seu negócio e não tem uma consultoria trabalhista, jurídica ainda, procure um advogado da sua confiança para que ele lhe forneça essa consultoria, esse preventivo. Na nossa área de atuação diariamente, o que nós costumamos fazer? Nós ingressamos para dentro das empresas, analisamos as pastas funcionais dos empregados para verificar se está acontecendo o correto fornecimento de EPIs, se os cartões de ponto estão adequados. Já tive casos de verificar em clientes que os empregados anotavam manualmente o cartão de ponto, todos no horário redondinho. Entravam às 8, saíam às 12, voltavam às 13, saíam às 18. Isso é cartão ponto britânico, não pode ser assim. E com uma orientação adequada, a empresa regularizou, contratou um cartão ponto digital, também pode ser o cartãozinho ainda, tem algumas modalidades que podem ser adotadas, mas regularizou esse problema e a jornada começou a ser registrada fielmente. Chegou a 7h58, é 7h58 que tem que estar anotado. Saiu às 19h50, é 19h50 que tem que estar anotado. Isso evita autuações do Ministério do Trabalho e evita também nulidade do cartão de ponto, porque senão, no redondinho lá, ele era britânico e a gente já tem conteúdo aqui no canal sobre isso. Então é muito importante que você, empregador, procure uma consultoria trabalhista para te orientar a respeito do cumprimento da legislação trabalhista, das adequações corretas. Tive um caso uma vez também de uma empresa que eu estava atendendo e que quando o empregado era desligado, eles colocavam a ficha de EPI no lixo. A ficha de EPI é aquela dos equipamentos de proteção individual, luva, máscara, que a empresa fornecia, porque achavam que não precisava mais. Quando o empregado entrava com uma ação trabalhista pedindo insalubridade, a empresa não tinha como provar que forneceu todos os equipamentos de proteção de forma correta. E o que acontecia? Ia para uma ação judicial, ia para uma perícia, não tinha comprovação dos equipamentos de proteção que eram necessários para afastar a insalubridade, condenação em insalubridade. Então esses cuidados precisam ser observados e muitas vezes você que está gerindo o seu negócio e focado nele não tem essa visão que nós advogados estamos acostumados no dia a dia a observar e ver quando está irregular ou não. Tá, mas e em que casos que um advogado trabalhista atua? Porque muitas vezes a gente recebe, consultoria, aí, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, para saber sobre coisas previdenciárias e não são áreas de atuações iguais. Claro que sabemos que tem advogados que atuam em mais de uma área, mas um advogado especialista em direito do trabalho, ele atua em ações de vínculo empregatício, em ações de acidente de trabalho, hora extra, acúmulo, equiparação, insalubridade, periculosidade, adicional noturno. Deixa eu ver o que mais vou colar aqui na minha listinha. As modalidades de desligamento, sem justa causa, por justa causa, aplicação de medidas disciplinares, a análise se essas medidas disciplinares foram
de forma corretamente aplicadas, responsabilidades subsidiárias de empresas que são prestadoras de serviço ou tomadoras de serviço, casos que envolvem doença ocupacional ou acidentes de trabalho, a LER, por exemplo, né, que é a lesão de esforço repetitivo. Então nós temos aí uma gama bem grande de temas em que o advogado trabalhista atua, seja na defesa dos interesses dos empregados, seja na defesa dos interesses dos empregadores. Também, para quem é empresa, o advogado trabalhista atua em negociações com sindicatos, negociações e defesas administrativas junto ao Ministério do Trabalho, na questão de TAC, se você já ouviu falar de TAC, que é termo de ajuste de conduta, então para verificar se o TAC que está sendo proposto a empresa tem condições de cumprir e atende a finalidade dele. São várias as áreas de atuação. Essa é só assim, um pouquinho de tudo que a gente faz no nosso dia a dia como advogado trabalhista. Mas se tu ainda tem dúvidas sobre a atuação de um advogado trabalhista ou se a tua situação é uma situação que cabe procurar um advogado trabalhista, deixa a tua dúvida aqui nos comentários que a gente vai ler com muito carinho e responder para ti na medida do possível, tá? Se tu não te inscreveu nesse canal ainda, te inscreve e marca o sininho, porque nós trazemos semanalmente conteúdos para vocês relacionados a direito do trabalho, seja para o empregado, seja para o empregador. E aqui também não importa se você é uma grande empresa ou uma pequena empresa, porque o que nós trazemos aqui se aplicam para as empresas de forma geral, porque é a legislação trabalhista aplicável no Brasil. E mais aqui uma dica bônus para quem é empregado. Tu sabia que a CLT e a legislação trabalhista, ela não exige advogado nas primeiras fases do processo trabalhista, na fase inicial ali, né, na primeira fase do processo. Então você pode procurar a Justiça do Trabalho da sua cidade e entrar com uma ação trabalhista sem a necessidade de um advogado. Mas depois da decisão do juiz, né, da sentença, se você precisar fazer um recurso, você vai precisar de um advogado. Me fala, esse vídeo foi importante para você? Te esclareceu alguma dúvida? Gostou desse conteúdo? Conta aqui pra gente. Dicas sobre temas pra gente abordar aqui? Deixa nos comentários. E eu te convido então mais uma vez a se inscrever nesse canal, marcar o sininho para ajudar a gente a chegar em 100 mil inscritos. Te convido também a compartilhar esse vídeo para aquele amigo, familiar que está com aquela dúvida ali se precisa contratar um advogado trabalhista ou não. E te convido a conhecer as nossas redes sociais, que é no Instagram @endireitou_oficial, nosso site que é www.endireitou.com.br. Lá vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, tem consultoria nossa lá também, tem os nossos portais de contato e eu vou deixar aqui para vocês uma playlist que eu fiz só sobre direito do trabalho. Te vejo lá. Um beijo. Tchau, tchau.